Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fone de Oiá. Mais uma vez aqui um vídeo novo. Se você gosta de conteúdo sobre Umbanda, desenvolvimento mediúnico, já me segue aqui para você não perder, porque toda segunda tem vídeo novo, tá? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a parte física, tá? Da incorporação. A gente sempre tá falando, esse aqui, gente, é o meu fiel escudeiro que não pode ver uma câmera, tá? O que acontece? Toda vez a gente fala assim, olha, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo. E por que a gente fala isso? Além do corpo ser um templo, né? É importante vocês entenderem que a incorporação, ela acontece de forma energética, né? Mas quem segura a incorporação, os comandos e tudo é o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele também tem a parte dele de trabalho ali na incorporação, que é muito grande, que é segurar, né, dançar, segurar, fazer, bradar, cantar, enfim. E isso tudo é muito importante para que a incorporação aconteça de uma maneira mais saudável, porque muitos médiums, eu não sei se é o seu caso, se for, você já comenta aqui, mas muitos médiums, eles saem exaustos da gira. E isso tudo é desequilíbrio também, né? Então, a gente precisa entender os nossos limites, o limite do nosso corpo, a gente precisa cuidar melhor do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Por isso o preceito é importante, não porque a carne vai te fazer mal, ou por nada, é para você não comer nada muito pesado, para que você não possa passar mal depois, né? Enfim, e a gente tem exaustão também, que é quando você não conhece o limite do seu corpo, né? Existem algumas casas onde, não tenho nada contra, tá? Mas assim, é uma coisa que eu percebo, onde os médios trabalham às vezes até 5 horas da manhã, de 6, 7 horas da noite até 5, 6 horas da manhã, são 12 horas incorporado. E isso acaba com qualquer pessoa, né? Se a gente tiver sem incorporar e ficar em pé fazendo alguma coisa, a gente já tem o nosso limite ali. Você imagina você trabalhando incorporado com todos esses comandos. Então, assim, na minha visão, na minha verdade, isso é desnecessário. Ninguém precisa passar por isso. Incorporação nenhuma precisa durar 10, 12 horas de trabalho. Isso só cansa o médium, tá? E aí, o que que acontece? A gente vê muito as pessoas incorporando, que fica muito se tremendo, enfim e tal, e acabam confundindo isso como se isso fosse uma incorporação mais forte, né? Uma incorporação, né, que vale mais. E isso não tem nada a ver. Na verdade, quanto mais sutil é a sua incorporação, mais desenvolvido você está. E por quê? Porque ninguém precisa se sacudir para poder incorporar. Tá errado? Não, mas não é necessário. Na verdade, a gente começa a se sacudir, tremer, muito no início. Por quê? Porque você está começando a entender aquela energia, né? O guia chega próximo, você fica ali, né, meio confuso com o que está acontecendo, o seu corpo também. E aí você começa a ter essas sensações, mas isso não é 100% saudável, não é isso que precisa acontecer. Na verdade, tanto na incorporação quanto na desincorporação, a sutileza, ela que demonstra o desenvolvimento mediúnico, tá? E eu não tô falando que você tá errado ou que você faz do jeito errado, não. Eu tô falando, pensando no fundamento energético da história e físico, que é o que a gente tá falando aqui hoje, tá? Então, quando você tem uma incorporação, aquela energia vem, você tem várias coisas físicas também. Você tem os seus músculos que estão ali, você tem o seu sistema nervoso, e tudo isso nesse equilíbrio acaba te dando esses sintomas. Então, por exemplo, você começa a se tremer muito no início da incorporação, quando você está no desenvolvimento, porque possivelmente você está muito tenso, né? Então, aquela descarga energética que acontece com a incorporação, ela vai fazer com que você se trema para que você tenha esse relaxamento muscular e consiga trabalhar de uma maneira mais tranquila e eficaz até, tá? Então é isso que acontece. Por isso que aquela descarga energética, você se treme muito por isso, para você equilibrar ali os seus músculos, o seu sistema nervoso. Então ele é muito mais físico do que espiritual. A entidade não tá te sacudindo ali, tá? Esse momento de incorporação e desincorporação, onde o médium se treme demais, enfim, é muito mais físico do que espiritual, tá bom? Então, a importância da gente cuidar do nosso corpo é imensa, né? Virou até um pleonasmo, importância imensa, né? Mas assim, é imensa essa percepção que o médico precisa ter, né? Ninguém tá falando que você tem que ser atleta, até porque nem eu sou atleta. Mas esse cuidado com o corpo, ele faz toda a diferença na exaustão, porque muitas vezes você tem que ter o seu limite. A gente sabe que o médico precisa ficar incorporado durante o tempo que a gira tá acontecendo, né? Independente
de qualquer coisa, porque ele também ajuda a sustentar. O guia tá ali parado, mas ele não tá à toa, ele também tá trabalhando, tá sustentando a gira. Às vezes acabou o atendimento, mas a gira tá rolando. Ele tá ali e tá ajudando nessa sustentação também, tá? Tá fazendo algum trabalho que a gente nem tá vendo, enfim. Então, o importante é que você tenha os seus limites, mantenha os seus limites também, para que você não saia com dores, né? Porque a gente tem muitas entidades que têm algumas posturas diferentes, como preto velho, né? Você vai ter criança que senta no chão, enfim, isso tudo é muito importante que o seu corpo também esteja preparado, né? Porque a gente fala muito de energia, de espírito, de chakra, de corpo sutil e tudo, mas o corpo é tão importante quanto, porque apesar de ser matéria, é ele que sustenta a incorporação, é ele que sustenta o trabalho, né? Você vai ficar em pé, você vai sentar, você vai dançar. Isso tudo é muito importante para que você tenha um desenvolvimento mediúnico bom. Então, quando a gente fala de preceito, a gente fala muito de preceito energético, tá? Que eu gosto de pensar em preceito como uma coisa que você vai cuidar da tua mente, dos teus pensamentos, das suas vibrações. E o preceito físico, que é onde você não vai comer coisa pesada, onde você vai beber água durante o dia, né? Beber bastante água, tomar o seu banho, né? Relaxante lá e tudo. Mas você precisa muito controlar o seu limite, tá? Dirigente de casa que não sabe o limite do filho, tem que saber, né? Ou você vai ter que falar. Porque o corpo, você sair cansado de um trabalho é normal. Porque independente se você tem um ritmo bom, físico ou não, a gente sai cansado. Porque você trabalha às vezes ali numa gira saudável 5 horas, né? Então você sai cansado, não tem jeito. Isso é normal. Agora, o que você não pode é sentir dor, exaustão, nada disso. Porque não é normal. Você sair dali e precisar de 10 dias para se recuperar de uma gira. Você nem se recuperou, já tem outra gira. Então, esse cuidado com o corpo físico é importante porque é ele que segura a marimba da incorporação. É ele que vai fazer os comandos mecânicos, né? Então, se você tem problema de saúde, tudo isso as entidades respeitam, tá? Então, cuidem dos corpos físicos para que o desenvolvimento mediúnico também aconteça de uma maneira mais fácil, para que você não precise ficar tão cansado, sentindo dores fortes às vezes, com uma exaustão que não é saudável, porque não é isso que as entidades querem da gente, né? Elas entendem o nosso limite, elas respeitam, a gente precisa se cuidar pra gente ser melhor, pra gente entregar mais, mas ninguém tem que passar o seu limite corporal, físico pra isso. Então, era esse recadinho que eu queria dar pra vocês hoje. Muito obrigada e já manda pra aquele amigo seu que você sabe que tá precisando ver esse vídeo.